Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez, cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu me chamo Gênerson Pereira da Silva. Estou aqui para compartilhar esse estudo maravilhoso da Palavra de Deus com vocês, que é esse guia de estudo Ouvindo a Voz de Deus. Que possamos sentir o Espírito Santo fluindo dentro de nós, nos usando e nos capacitando para levar a verdade do Evangelho eterno ao mundo todo. Amém? Mas vamos conversar com Deus. Santo e eterno Deus, obrigado, Pai eterno, por mais uma vez estar aqui para compartilhar essa mensagem maravilhosa com todos que vieram ouvir, ó Pai. Que essa mensagem possa achar guarita nos corações e que possa transformar a nossa mente, o nosso coração e nos capacitar para ser pessoas melhores para com o Senhor Deus, para com o nosso próximo e conosco mesmo. Que o Teu amor possa nos preencher e que possamos transmitir esse amor para as outras pessoas, ó Pai. Nos transforme e nos capacite e nos dê um esclarecimento da Tua palavra e que a Tua palavra seja exaltada e glorificada e que o Teu nome seja exaltado para sempre, Senhor. Obrigado, Pai eterno, por tudo. Louvado seja o Teu nome. Te agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. E hoje nós vamos estudar sobre a origem do mal, que é o estudo Ouvindo a Voz de Deus, estudo número 3, Origem do Mal. Charles Baudelaire, historiador, artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com Baudelaire, mas qual deve ser a postura do cristão? Como doença, sofrimento e morte, quer que dizer de realidade como violência, terrorismo, roubos, assassinatos que acontecem todos os dias. É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixemos que a Bíblia nos responda. E para começar o nosso estudo, de quantos anjos é composto o exército de Deus? Apocalipse 20, versículo 11. Lá fala de quantos anjos é composto o exército de Deus. Apocalipse 5, versículo 11. Apocalipse 5:11 lá diz: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Né? Portanto, nós vimos em Apocalipse 5, versículo 11, que o céu é composto de milhões e milhões e milhares de anjos. Né? As Escrituras declaram que os anjos foram criados por Deus, Colossenses 1,16, e são ministros enviados para auxiliar aqueles que vão herdar a salvação, Hebreus 2,16. Eles existem antes da criação da terra e são, em sua natureza, superiores aos homens, Jó 38, de 4 a 7. O salmista declara acerca do homem: pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Salmo 8, versículo 5. Né? E que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, ex-líder dos anjos? Ezequiel 28, 14.
descrição a Bíblia faz de Lúcifer, né? Ezequiel 28:14. Tu eras querubins da guarda, ungido, e te estabeleci permanências no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas, né? Como nós vimos, aqui fala que Lúcifer, ele era um querubim da guarda. E onde ficam os querubins lá no céu? Eles ficam dentro do santuário, né? Porque um estudo que nós vamos estudar para frente, né? No céu existe um santuário. E esse santuário, ele foi visto para Moisés e para João. Quando Deus falou para Moisés, né? Deus mostrou para Moisés um santuário no céu. E era para Moisés fazer um santuário aqui na terra, segundo o modelo que lhe foi mostrado, né? E também viu o santuário, onde continha a Arca da Aliança e o verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, né? Aqui, portanto, fala que Lúcifer era um anjo perfeito, criado por Deus, né? Ele se escolheu de livre e espontânea vontade se rebelar contra Deus, né? E no verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus sobre a terra para que te contemplem, né? Portanto, ele caiu por causa da sua formosura, por causa do seu resplendor. E ele foi lançado aqui para a terra. E lá em Apocalipse, lá fala que houve peleja no céu. Satanás e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejou o dragão e os seus anjos contra o Satanás, que é o dragão, né? E todavia, Satanás e seus anjos, eles não prevaleceram. E eles foram lançados aqui para a terra, sabendo que pouco tempo lhes resta, né? E Isaías 14, de 12, também fala de Lúcifer, né? A respeito da sua caída e da sua exaltação, né? A função de Lúcifer no ambiente celestial era de importância singular. A expressão querubim da guarda é uma tradução da palavra hebraica shoker, que significa cobridor, né? Ele se achava vinculado de administração do governo de Deus e também era o anjo cobridor da lei de Deus, atuando no lugar santíssimo do santuário celestial. Lúcifer era o principal em honra, depois do amado Filho de Deus. Houve um tempo em que a alegria de Satanás era executar as ordens divinas, né? Mas, por causa do seu resplendor, de querer achar que é maior do que Cristo, essa alegria ela foi diminuindo. E ele queria tomar o lugar de Deus e ser adorado como se fosse o próprio Deus. E que outros pecados esse anjo cometeu? Isaías 14, de 12 a 14. Vamos ver que outro pecado esse anjo cometeu. Isaías 14, de 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono.
E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Você vê que atrevimento, né, desse anjo caído, que é Lúcifer. Aqui fala que ele planejava estabelecer o seu trono acima das estrelas do céu e ser semelhante ao Altíssimo. Aqui nós vemos, ele não queria tomar o lugar de Deus, porque ele sabe que isso é impossível, mas ele queria ser semelhante a Deus. Isso é um pecado grave, né? E nisso ele fez um comércio lá no céu, de falar bem dele e falar mal de Deus. E nesse comércio, ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos, né? Lúcifer atentou contra Deus, pois queria se assentar no trono dele, ser adorado e comandar o universo. Gradualmente, ele desenvolveu o sentimento de exaltação própria. Descontente com a sua honrosa posição, desejou também a honra devida unicamente a Deus, né? E qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Apocalipse 12, de 7 a 9. Vamos ver o resultado da rebeldia desse anjo lá no céu, em Apocalipse 12, de 7 a 9. Apocalipse 12, de 7 a 9, lá fala que houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, né? Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, né? Nós vimos que dragão e seus anjos, ele foi atirado aqui para a terra. Portanto, o lugar que eles habitam hoje é aqui na terra. Nós não podemos vê-los porque são seres espirituais. Mas os seus anjos e eles estão a todo tempo atuando para levar as pessoas ao afastamento de Deus e da sua palavra. Porque sabe que isto não agrada a Deus, né? E quando Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e ao mundo, ele falou sério. Quando você serve ao mundo, automaticamente você está servindo a Satanás. Porque todas essas coisas aqui, todas essas ilusões que estão aqui, é Satanás que coloca para afastar as pessoas da palavra de Deus. O mal surgiu no céu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo. Foi expulsa do céu e veio a se alojar-se aqui na terra, né? E que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Gênesis 2, 15 a 17, né? Deus fez uma advertência para Adão e Eva lá no Éden. Vamos ver que advertência é essa que Deus fez para eles, né? Gênesis 2, de 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis, né? Deus deu uma advertência para Adão e Eva lá no jardim do Éden, que era para eles não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal,
porque no dia em que dele comeres, certamente iriam morrer, né? E Satanás, ele usou uma serpente para contrariar a palavra de Deus, né? A serpente falou para a mulher que ela poderia comer, que ela não iria morrer, né? Quando a mulher disse que para a serpente que eles podiam comer, Deus falou que eles podiam comer de toda a árvore, exceto do conhecimento do bem e do mal, né? Que se comerdes eles iriam morrer. A serpente falou: é certo que não morrereis, mas assim como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O ser humano perdeu a imortalidade por causa da desobediência às orientações de Deus. O pecado atingiu como um todo, desfigurando nele a imagem divina, comprometendo o aspecto físicos, mentais e espirituais. Não apenas a humanidade foi afetada, mas a própria natureza. Romanos 8:22. Por isso, a redenção é um dos maiores objetivos de Deus. Isso é restaurar sua imagem àqueles que o aceitam. Portanto, até a natureza ela foi atingida pelo pecado. Se nós formos ver aqui na Bíblia, quando fala da nova terra, lá fala que o lobo e o cordeiro pastarão junto. Pó será a comida da serpente, o leão comerá palha assim como o boi, né? Portanto, quando Deus fez os animais eles não comiam um ao outro, porque a morte ela não existia. Aí entrou o pecado, até os animais passaram a ser maus, passaram a matar uns aos outros e comer uns aos outros, né? E até as plantas começaram a dar espinhos, né? E na próxima pergunta, nós vamos ver a serpente contrariando a palavra de Deus. E contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Gênesis 3, de 1 a 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente lhe disse a mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui em Gênesis 3, 5, nós vemos claramente a serpente contrariando a palavra de Deus. Deus falou que no dia que eles comerdes, eles morreriam. E a serpente fala, porque Deus sabe. A serpente fala no verso 4 e 5. Então a serpente lhe disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Lúcifer, não tendo êxito em perpetuar sua rebelião no santuário celestial, veio atacar o ser humano no jardim do Éden. A estratégia utilizada foi semear a dúvida no coração de Eva. Pelo engano, levou-a a duvidar de Deus e a desobedecê-lo. Ao pecar, tornou-se ela um agente de Satanás na rebelião, levando Adão para o mesmo caminho. Após a queda do ser humano, ficou sobre a condição de não mais poder ver a face de Deus. Isaías 59, versículo 2. Porque o pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. Portanto, após o pecado, nós não poderemos mais ver a face de Deus. E que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Gênesis 3,15. Gênesis 3,15, nós vemos o evangelho sendo pregado para Adão e Eva lá no jardim do Éden. Gênesis 3,15 fala:
porém inimizade entre ti e a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Portanto, aqui nós vemos o evangelho sendo pregado lá no Éden. Né? E quando Deus fala, a mulher aqui é a igreja. Né? E ela é a inimiga de Satanás. E o descendente dessa igreja é Jesus Cristo, né? Quando Jesus morreu na cruz, Jesus recebeu uma ferida. Mas essa ferida, ela não foi mortal, porque ele ressuscitou e hoje vive eternamente. E essa ferida aqui, ela é chamada de ferida no calcanhar, porque uma ferida no calcanhar, ela não é mortal. Mas aqui fala que esse descendente, ele esmagaria a cabeça da serpente. Isso aqui é quando Satanás for destruído. A cabeça da serpente vai ser esmagada. Né? Jesus Cristo é o descendente da mulher. Esmagaria a cabeça da serpente. Ele deixaria o céu e, através do ministério da encarnação, nasceria de mulher. Viveria como ser humano e por sua morte e ressurreição decretaria o fim do domínio de Satanás. Após o pecado, o Senhor não abandonou a humanidade. Gênesis 3, de 8 a 15. Ali no Éden, Deus foi o primeiro sacerdote. Providenciou um sacrifício para simbolizar a morte do Filho de Deus pelos pecadores. E apresentou o plano da salvação, Apocalipse 13, 8. Também, neste momento, foi feita a própria profecia messiânica, de que o descendente da mulher, Jesus, viria e esmagaria a cabeça da serpente, Satanás. Situação que foi concretizada com a morte e ressurreição de Jesus. E de que maneira Satanás nos engana hoje? Nessa próxima pergunta, nós vamos ver de que maneira Satanás engana as pessoas hoje. 2 Coríntios 11, 14. Segunda Coríntios 11, 14, lá fala de que maneira Satanás engana as pessoas hoje. Lá fala aqui, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Nós vimos aqui, Satanás, ele se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Portanto, hoje Satanás, ele engana as pessoas e leva as pessoas a se perder através de seus ministros, que aqui é chamado de ministros de justiça. Eles usam a palavra de Deus, falam em nome de Deus, né? Mas o propósito dele não é aproximar as pessoas de Deus, mas extorquir essas pessoas, né? Jesus os chama de lobos roubadores. E fala, pelos seus frutos os conhecereis. Né? E Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Né?
que fala que Satanás, né, ele irá usar pessoas que vão se passar por falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios da mentira para enganar, e que fala que, se possível, eles iriam enganar até os próprios eleitos, né? Por isto que nós temos que estar firmado nessa verdade, que é a Bíblia Sagrada, né? E quem está firmado nessa verdade, estudando essa verdade e pedindo a iluminação do Espírito Santo todos os dias, eles não vão ser enganados. Porque a única coisa que pode desmascarar Satanás é a Bíblia Sagrada.